Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 2 de março de 2023. Quando o governo anunciou que iria reonerar o preço dos combustíveis na bomba, voltando atrás na decisão de Bolsonaro de zerar PIS, COFINS e CID sobre os combustíveis, o Ministério da Economia anunciou que o impacto do preço da volta dos impostos federais nos combustíveis seria de 26 centavos na bomba. Não foi o que aconteceu. Aqui no meu bairro, onde eu costumo abastecer, o aumento foi de até 51 centavos e o noticiário fala que em outros estados do país o aumento foi até 70, 80 centavos por litro de gasolina. Diante disso, a pergunta é: considerando-se que o bolso é a parte do corpo humano que mais dói, qual será o impacto dessa mexida no bolso do consumidor na popularidade de Lula e do seu governo? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me deem um minuto que eu já volto. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais, com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no clube de membros do canal Dextra. Muito bem, gente. A ciência política é a ciência que analisa os fatos enquanto eles estão acontecendo e principalmente que tenta projetar o que poderá acontecer como consequência dos fatos correntes. A linha de análise que eu tenho feito aqui no canal, para quem me acompanha diariamente, é de que, fruto da nomeação de Lula para ser presidente da República Federativa do Brasil, investidores puxaram o freio de mão dos seus investimentos, suspenderam projetos, transferiram dinheiro para o exterior para se proteger da política econômica do governo Lula e que isto, por si só, tenderia a provocar recessão, demissões, um cenário de dificuldades econômicas que nós sentiríamos daqui a alguns meses. Meados do ano foi o prazo que eu marquei. Lula inicia seu governo falando em aumento de gastos. Antes mesmo de tomar posse, conseguiu aprovar uma medida que o autoriza a gastar 200 bilhões acima do teto de gastos. Vem insistindo em outras licenças para gastar. O PT e o próprio Lula abriram guerra contra o Banco Central, fazendo pressão para baixar a taxa de juros. E este conjunto da obra, digamos assim, que resulta da escolha de Lula para ser presidente da República e daquilo que Lula e o seu governo vêm fazendo e anunciando que vão fazer, acentuou esta tendência de um cenário de degeneração do quadro econômico, um aumento de inflação e recessão à vista, agravando ainda mais um cenário que já se apresentava como difícil. Mas, na minha análise, o desgaste de Lula seria gradual e percebido mais sintomaticamente ali por meados do ano. Do meu ponto de vista, esta mexida no preço dos combustíveis tem o poder de acelerar o decréscimo nos índices de popularidade de Lula, que os institutos de pesquisa dizem que está em torno de 40% de bom e ótimo, que é a avaliação do índice de aprovação. Guardem esse número. 40% de aprovação nesses institutos aí que vocês não acreditam. Vocês não precisam acreditar, mas vamos comparar daqui 30 dias, daqui 60 dias, esses 40% de aprovação com os índices que Lula terá lá na frente. Eu quero crer que, como Lula mexeu fortemente no bolso do consumidor,
Todas aquelas pessoas que dependem da gasolina para trabalhar e para viver, já vão sentir imediatamente no bolso e na bomba. Eu confesso a vocês, eu abastecia aqui gasolina aditivada aqui no meu bairro em São Paulo a R$ 4,68 o litro e subiu para R$ 5,19. Segundo matéria do jornal Correio Brasiliense, o aumento foi entre 50 e 70 centavos país afora, mas eu conversei com gente, inclusive donos de postos de gasolina, em estados distantes daqui de São Paulo, que me falaram que chegou a aumentar 80 centavos o litro da gasolina logo depois que o governo tomou a decisão e anunciou a decisão. Por que isso é importante? Vamos lembrar os acontecimentos que levaram o presidente Bolsonaro a baixar o preço dos combustíveis. Era a véspera da eleição e o presidente se debateu durante meses em busca de uma solução para reduzir o preço dos combustíveis sem afrontar as regras de mercado. 3 presidentes da Petrobras foram trocados. O presidente era constantemente acusado de interferir na Petrobras, coisa que nunca fez, e o governo apresentou uma proposta do ministro Paulo Guedes de redução dos impostos federais, zeramento de PIS, COFINS e CID e alteração da lei do ICMS dos combustíveis, estabelecendo que o ICMS dos combustíveis em todo o país seria de 17%. Esta lei dos 17% continua em vigor. Se o PT quiser zerá-la, os governadores quiserem anulá-la, terão que revogá-la e criar outra lei retrocedendo a situação anterior. Mas imaginem se o aumento que eles diziam que era de 26 centavos foi de 50 a 80 centavos, só envolvendo a reoneração parcial de PIS, COFINS e CID, imagina se aumentam o ICMS de novo. Lembre-se que quando o presidente se debatia pela derrubada dos impostos, o ex-presidente Bolsonaro, a gasolina chegou a custar R$ 8,00, mais de R$ 7,00 em vários estados da federação. E pela primeira vez que eu tenha conhecimento, eu vou fazer 63 anos daqui a alguns dias, o brasileiro viu o preço cair na bomba. Essa é uma experiência muito importante e pedagógica. Há pouco tempo atrás foi aprovada no Brasil uma lei que obriga as empresas a lançarem as alíquotas de impostos incidentes sobre os produtos que nós compramos. O brasileiro começou a adquirir consciência tributária, começou a descobrir que ele pagava imposto em tudo e não apenas o imposto de renda, o IPTU e o IPVA, que há imposto embutido em tudo, serviços e produtos em toda a economia. Mas estamos longe de uma consciência tributária e fiscal expressiva. No entanto, ao ver o tamanho do rombo que o imposto sobre combustíveis causa no nosso bolso, ao perceber que quando o imposto for reduzido, o preço caiu abaixo de R$ 5,00 abruptamente, o eleitor teve uma noção de quanto é roubado. E Lula trombou de frente com essa sensação. Fez um movimento contrário. Aumentou significativamente o preço da gasolina. Lembrando que o preço da gasolina incide sobre toda a cadeia logística e, consequentemente, sobre todos os preços da economia, e que nós vínhamos num cenário de pressão inflacionária, apontado por agentes de mercado e pelo boletim Focus do Banco Central. São as duas projeções que o mercado vem fazendo: decrescimento da economia com ameaça de recessão e crescimento da inflação. E este cenário foi piorado, foi acentuado com as ações e decisões do governo Lula depois de eleito. A PEC fura-teto para gastar 200 bilhões acima do teto de gastos, pressões para novos limites do teto de gastos, acabar com a lei do teto de gastos e ter licença para gastar, a briga do PT e do próprio Lula com o presidente do Banco Central para forçar uma baixa artificial da taxa de juros, aceleraram a deterioração desse cenário. Nas análises que eu vinha fazendo, a sensação clara da opinião pública
de que o cenário econômico era ruim, deveria acontecer lá por meados do ano e ir piorando dali para frente, criando um cenário positivo para a oposição. No entanto, eu acho que um aumento da gasolina desta magnitude, sob aquelas circunstâncias, de um povo que experimentou, pela primeira vez na vida, ver a gasolina baixar acentuadamente, percebeu que o imposto é o vilão da coisa. E Lula afrontou essa experiência metendo a mão no bolso do consumidor novamente. Eu quero crer que esses índices de 40% de bom e ótimo dos institutos de pesquisa, se é que são verdadeiros, daqui 30, 60 dias tendem a piorar. Se Lula não conseguir reverter a tendência que está se esboçando de crescimento da inflação e de recessão. Eu li hoje na imprensa que o PT tem esperança que um aumento de R$18 do salário mínimo e o aumento do Bolsa Família vá garantir a retomada da economia. Isso é piada. Primeiro porque não há melhora no Bolsa Família, vai continuar sendo de R$600, com um adicional por filho, que é insignificante do ponto de vista do impacto macroeconômico. E vamos combinar que R$18 a mais no salário mínimo é mais preocupante como despesa para a Previdência e para as contas públicas do que propriamente um incentivo ao consumo das classes populares. Do meu ponto de vista, então, fazendo aquilo que cabe à ciência política, tentar antever o futuro como consequência do presente, é de que Lula pisou no acelerador de uma crise econômica que já vinha se desenhando como prejudicial à imagem do governo e à popularidade dele mesmo, Lula. A conferir. Guardem esse número. Os institutos de pesquisa dizem que os índices de aprovação de Lula, de bom e ótimo, estão na casa dos 40%. Daqui 30, 60 dias voltaremos a comparar os índices de popularidade de Lula com os índices atuais. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também no meu canal alternativo no Rumble, Dextra Jornalismo by Paulo Moura, o mesmo nome do canal aqui do YouTube. Acompanhe os meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se de pingar o Pix mensal, gente. Março está começando, hora de pingar o Pix de novo. Como vocês sabem, depois do resultado da eleição e dos episódios de 8 de janeiro, o pessoal se decepcionou muito com o cenário político. Houve uma queda da audiência dos canais da direita e da receita dos canais, e é o seu Pix mensal que garante o trabalho que eu já faço aqui há quase 3 anos, defendendo ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, em ordem e progresso. Agradeço também se você puder continuar chamando amigos, colegas, parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. Amanhã tem mais. É possível prever o futuro? A curiosidade do ser humano por antecipar o futuro acompanha a humanidade desde o princípio dos tempos. Magos, videntes, cartomantes, bruxos eram consultados por aqueles que queriam saber ou querem saber o futuro. E na política, é possível prever o futuro? Sim, mas não é recorrendo a magos, cartomantes e videntes, e sim aos fundamentos da ciência política. Eu garanto a você que se você conhecer os fundamentos da teoria, dos conceitos, das categorias que a ciência política entrega aos analistas políticos profissionais, você vai entender o verdadeiro jogo do poder que é jogado abaixo do tabuleiro das aparências e será capaz de antecipar o futuro com base na observação dos acontecimentos presentes. É assim que fazem os políticos profissionais, os analistas profissionais, os cientistas políticos e os estrategistas políticos e de comunicação. Se você está interessado, você não pode perder o curso de Fundamentos de Ciência Política e Marketing Político Digital que eu vou oferecer a partir de abril. Eu sou o jornalista e cientista político Paulo Moura, do canal Dextra do YouTube. Se você ficou interessado, inscreva-se em www.dextracursos.com.br para receber as informações sobre o curso que ofereceremos a partir de abril.